Olá pessoal, sou o escritor Helder Raimundo, estou com o projeto Lendo com o Autor, estou lendo com vocês o livro Aprisionados, o Apodrecimento da Sociedade Brasileira. Eu fiz 2 vídeos anteriores na playlist Lendo com o Autor. Eu comentei o prefácio, o capítulo 1 num vídeo, comentei o capítulo 2 e agora lerei o capítulo 3 na íntegra com vocês. 10 páginas, um vídeo um tanto quanto longo. Quem quiser saber mais sobre o enredo que eu estou lendo, deixe no comentário. Quem quiser adquirir o livro físico, vá lá na Amazon. E sem mais delongas, vamos lá. Capítulo 3, livro Aprisionados, o Apodrecimento da Sociedade Brasileira. Além das paredes de uma prisão, uma perspectiva interna. Adão Marques, Rafael Chachuk, Amaral e outros presos haviam chegado na casa de custódia. Alguns iniciaram sua pena ali no presídio provisório, por vezes se transformavam em definitivo. Alguns iniciavam sua pena ali mesmo e o presídio provisório, por vezes, se transformava em definitivo. Como muitas coisas no país, que surgem na emergência e assim permanecem para sempre. Depois das já citadas rebeliões e tantas outras que não foram mencionadas no texto, mas que muito impactaram na vida dos detentos, algumas coisas se modificaram. Por exemplo, ficou convencionado que um apenado não poderia fazer aquilo que bem entendesse na prisão, e teria que seguir algumas diretrizes dadas pelas lideranças das facções paulistas e que estavam presentes em todos os presídios do país. Em outras palavras, o Estado e seus agentes penitenciários não possuíam poder de reprimir e controlar totalmente os detentos, exceto se eles agirem de boa vontade e seguirem as ordens que recebem. Se todos se rebelarem, a direção perde o controle do presídio e uma força externa é acionada para conter os revoltosos, com os riscos tanto para os apenados malquistos como para quem trabalha na instituição prisional. A decisão de impor regras por parte dos criminosos era justamente para evitar que novos massacres, como o do Carandiru, ocorressem. Os detentos perceberam que era melhor buscar uma saída diplomática do que arriscar ter de enfrentar comandantes malucos e ávidos por sangue, causando a perda de muitas vidas de modo desnecessário. Criminoso não quer morrer e teme a morte como qualquer outro, sendo que fará o possível para evitar o conflito com policiais, inclusive pagar propina e fazer acordos, ou em raras ocasiões, tem aqueles grupos criados com o fim específico de fazer guerra ao Estado. É mais comum em cidades que a polícia é menos corrupta e faz valer as leis. O preso, quando chegava na penitenciária, ainda no modelo antigo, anterior ao controle exercido pelas facções, tinha logo de aprender as regras rapidamente. Se fosse estuprador, molestador de crianças e de mulheres, normalmente os próprios policiais avisavam os demais. E aí, vagabundagem, acabou de chegar um duque para vocês. O termo duque é a gíria para quem comete esse tipo de crime. O crime que Adão Marques cometeu. Adão foi jogado em meio a vários detentos, apanhou muito, foi estuprado por vários homens, principalmente por aqueles que haviam contraído o vírus HIV. E o retalhavam com canivetes, mas sem matá-lo, até que os policiais o tiraram do convívio e o deixaram em uma cela separada com outros estupradores. Adão teve relativa sorte porque nunca contraiu HIV, mas ninguém sabia ao certo a sua condição psicológica. Fato é que ele estava preso já há aproximadamente 3 décadas e conhecia profundamente o sistema jurídico brasileiro, bem como seus direitos. Daí que passou a sofrer menos, pois ganhara a proteção de alguns presidiários importantes. Ele era o que os detentos chamavam de rábula, alguém que conhece o direito, mas não é advogado. Por isso sua utilidade, que será explicada posteriormente, quando contarmos um pouco mais sobre as pessoas que estavam presas. Por ora, fiquemos na prisão e nas suas regras. Para a comunidade presidiária geral, aqueles que cometem crimes sexuais não se enquadram nessa comunidade, havia regras que deveriam ser seguidas na casa de custódia. Se a pessoa devesse uma pedra para a outra e ambas se encontrassem no mesmo espaço, dever uma pedra é quando alguém faz algo de ruim para o outro e o outro resolve cobrar. Essa pedra não deveria ser cobrada ali. Se respeitariam como presidiários e resolveriam suas pendências lá fora,
justamente para evitar o cometimento de crimes bárbaros dentro da prisão. E, com isso, atrair a atenção da força policial, conforme já explicamos anteriormente. Então, assim, se você tem um crime, alguém furtou, alguém fez alguma coisa com o teu familiar e você encontra o cara que fez isso lá dentro, você não pode, de acordo com as regras que eles passaram, não pode cobrar, porque ali não é o local adequado para isso. Estuprador e pedófilo não ficavam com a comunidade geral de preso. Os próprios detentos não toleravam o convívio com autores de tais crimes. Antigamente havia um terceiro grupo de excluídos, mas que agora é mais aceito entre a comunidade, os chamados presos Marias da Penha, ou seja, aqueles que cometeram alguma violência contra a mulher. A facção explica que os casos de denúncia injusta e o poder do testemunho da mulher tão superior ao do homem, por vezes fazia com que um inocente fosse detido e sofresse uma punição por parte dos apenados sem o merecer. Imagine que em meio a uma discussão qualquer, ou simplesmente uma mulher frustrada com um namorado, que a trocou por outra, resolve forjar um tipo de agressão. Até o namorado provar a verdade, ele já teria sido violado sexualmente e sofrido danos irreparáveis na sua vida. Então os Maria da Penha passaram a ser alojados com os criminosos comuns e aprendiam o ofício do crime. Maria da Penha não tem malícia, não tem contato com o criminoso contumaz, mas ao ficar tanto tempo com pessoas tão ansiosas, acabam construindo uma solidariedade e elaboram projetos em conjunto, projetos à margem da lei. Os chamados assassinos de aluguel são outro grupo de estigmatizados, e a lógica é muito simples. Se você é assassino de aluguel, a qualquer momento pode aceitar dinheiro de um parente de uma vítima ou de um grupo criminoso rival e assassinar um detento enquanto ele dorme. Haviam ainda as regras de etiqueta ou da pequena ética que deveriam ser cumpridas. Primeiro as mais banais e as outras nós apresentaremos conforme a narrativa avança no detalhamento dos fatos. As primeiras regras: não atravessar a conversa alheia, não entrar em assunto de qualquer jeito, pois é preciso respeitar dois homens conversando. Se duas pessoas estiverem conversando em extremidades opostas da cela e algum precisar se locomover para outro lado, deverá pedir licença ou cometerá um vacilo. 2 ou 3 vacilos geram punição. Não comentar os assuntos conversados na cela. A isso eles chamam de dedo duro, caguete, ou seja, quem entrega os planos para a polícia. Não falar da família do apenado e respeitar cada um nos horários de visita. Isso inclui não ser talarico, mexer com a mulher do próximo. Respeitar as hierarquias. A primeira é a do tempo de desgrade e a segunda é a da influência de acordo com seu engajamento no crime. Para entender outras regras, se faz necessário adentrar na estrutura física da casa de custódia. Existem 2 portões de acesso e uma única saída, controlada por 6 torres altas, com homens armados com fuzis em cada uma delas. Não dá para saber ao certo a distância entre uma torre e outra, mas a cada espaço havia tais torres. 6 ficavam apenas na parte frontal do presídio, além de outras nos demais locais do muro. O visitante deveria descer do carro, se identificar, e havia uma câmera móvel para identificar quantas pessoas ali estavam e se estavam armadas. Abriam o primeiro portão e ficavam presos entre 2 portões fechados, aos olhos vigilantes de 2 guaritas de entrada, que só então conjuntamente abriam o portão de acesso à casa de custódia. A pessoa para o carro, desliga, desce e é revistada por sobre a roupa. Isso se for um agente penitenciário ou, no meu caso, um professor, um policial ou qualquer outro profissional que é conhecido dos demais agentes penitenciários. Se você for público externo ou um desavisado querendo entrar sem ter agendado horário, terá de voltar para casa e correrá o risco de ser alvejado se insistir em adentrar naquele espaço. O porta-malas do carro é revistado, a pessoa fica na guarita aguardando a entrada, que é solicitada via rádio, até que vem outro agente penitenciário te buscar no portão. Dentro da casa de custódia, há um batalhão de polícia militar que atua ali, mas essa não é a regra das prisões, e sim uma coincidência que amplia um pouco mais a segurança do local. Não tem detentas mulheres nessa prisão, mas quando em prisões maiores,
elas ficam em pavilhões separados dos homens. Se você for parente de um detento, terá todas as suas coisas, revistadas. Bolos cortados, alguns itens não poderão entrar. Tem uma lista para você consultar. Precisará ficar sem roupas, será revirada por uma agente feminina, se for mulher, por um agente masculino, se for homem. Há uma sala que tem espelhos nas paredes, no teto e no chão, e até seus orifícios são violados. Claro, a própria pessoa afasta os lábios da genitália feminina e as partes da bunda. Depois ainda tem que passar pelo detector de metais, o raio-x. Passadas essas etapas e respeitando os dias e horários marcados previamente, visita e apenado se encontram. Da divisão geral do presídio, além dos guardas citados, das guaritas citadas e dos guardas extras que há na entrada do complexo, cada construção é protegida por 2 cercas de arame difícil de ser cortado e com mais de 20 metros de altura. Ou seja, não dá para ir correndo de um prédio a outro e tudo é feito por comando de rádio. Há uma sala de comando em que todos os portões e celas são controlados. A cada abertura de um portão ou de uma cela, um abre e o outro é fechado. Se, por exemplo, um detento avançar sobre a porta, terá outra fechada e que só será aberta mediante confirmação visual da sala de comando e solicitação feita pelo agente penitenciário, que informa algo assim: QAP, agente tal, número tal, solicitando a abertura da porta tal. E o controlador aciona a câmera da porta solicitada, abre e o agente fica preso entre 2 portas. Tem que fechar aquela que entrou e solicitar a abertura da outra. Então tem uma porta aqui estão os presos, ele passa essa porta e fica entre 2 portas. Ele fecha a porta que ele entrou e na sequência ele solicita via rádio a abertura da próxima porta para trocar de ambiente. Sempre assim. Esse é o procedimento para ter acesso... Esse é o procedimento para ter acesso à cozinha, à sala de controle e às partes do convívio geral, em que cursos e eventos acontecem, sempre priorizando os presos com melhor avaliação psicopedagógica. A sala do diretor fica ao lado dos 3 blocos em que as celas se encontram. O diretor se chama Ediv Newton e quase nunca é visto nos espaços comuns. Parece ter criado raízes com os presos. É curioso, mas os próprios agentes penitenciários desfrutam de uma prisão quase mais rígida do que a dos detentos, com exceção que eles podem ir embora após o fim do turno. Mas tem detento que sai da prisão, principalmente dessa casa de custódia provisória, e como todos eles têm seus cabelos raspados enquanto estão confinados, dificilmente um agente reconheceria um ex-detento com seus trejeitos culturais, cabelos longos, roupas em cor diferente. Lá no presídio todos são carecas e vestem laranja. E lá fora, quando são libertos, cada qual assume sua identidade. E é por isso que o agente penitenciário é sempre preso também, porque nunca sabe se o desconhecido que ele encontra na rua é algum desafeto seu. Desafeto não porque o agente abusou da autoridade, pois vale lembrar que cada vez que um apenado troca de uma cela para outra, que vai do almoço para outro espaço, ele é algemado e pode sentir a ira por esse fato. Imaginemos a correria do dia a dia de uma prisão e a tentativa de algemar centenas de presos rapidamente, e com isso apertar demais uma algema ou deixar demasiadamente frouxa e criar uma inimizade sem saber o motivo. O caminhar do agente nas ruas é como o caminhar de uma presa na selva, sempre temeroso de ser atacado por não se sabe onde. Finalmente chegamos aos espaços dos detentos. A rigor tem 3 pavilhões em que se encontram 3 tipos de presos. Um dos criminosos violentos, outro dos criminosos de colarinho branco, aqueles que são presos por fraudes e corrupção e que não são violentos, e o terceiro, como bem sabemos, é o pavilhão de quem comete crime sexual. Sobre o terceiro pavilhão, é chamado de o seguro. Ou seja, é um pavilhão em que, em tese, você evita contato com os criminosos violentos e é protegido de retaliação, já que praticou um crime imperdoável, mesmo perante os criminosos. O problema do seguro é que as regras das facções não funcionam lá, e isso é evidente quando surgem rebeliões, pois são os primeiros a serem mortos pelos demais. No seguro é a lei da selva que impera, a lei do mais forte,
pessoas que não controlam suas vontades sexuais, que avançam sobre as outras, estuprando, violando de todas as formas. Os violados nunca levantam a cabeça, vivem olhando para o chão. Eles se desviam dos violadores enquanto caminham pelo convívio e se entregam a sabe lá que pensamento. O pessoal do seguro, por outro lado, é o menos temido pelos agentes, tanto que são esses presos, os presos desse pavilhão, os responsáveis por cortar a grama, por cozinhar, fazer pequenos reparos que o complexo demanda. A justificativa dos agentes é que Duque não é bandido, não se move como bandido e diz de que não tem acesso a nenhuma mulher ou nenhuma criança, se comportarão com absoluta obediência. E era esse o comportamento que de fato observamos. Como via de regra, salvo algumas exceções, um pavilhão não saía para o convívio com o outro. O convívio é o momento em que as celas são abertas e que os detentos saem para caminhar, tomar sol e ter um pouco de lazer. O pessoal dos crimes violentos, atualmente, afirma que não estuprariam mais estupradores, não usando a própria genitália, mas usariam cabos de vassoura como forma de punição e de violação. E fariam justiças com as próprias mãos se fossem obrigados a dividir o mesmo espaço. Chegamos, enfim, à última e mais interessante parte da descrição. A cela. A cela é chamada de X. É composta de um espaço de 2 metros quadrados, comporta 2 beliches em que cabem 2 pessoas em cada uma delas. A lotação do X se dá com 5 pessoas, 2 em cada beliche e uma com o colchão no chão. Quando o quinto detento está na cela dormindo, ninguém consegue se levantar, já que não sobra espaço para caminhar. O banheiro do X é um buraco no chão com 4 paredes baixas que mal escondem as partes íntimas do corpo, e por isso eles usam uma toalha para cobrir as nádegas quando precisam defecar. E voltando a falar de etiqueta, o detento que precisa defecar necessariamente terá de acender o turco. O termo se refere a acender uma espécie de lamparina que queima os odores em forma de gases e não deixa o ambiente tão infestado com o cheiro das fezes. Então, quando você vai no banheiro, a regra, além de se cobrir, é acender aquela lamparina para tentar queimar qualquer odor, porque senão ninguém ficaria lá. Não precisamos nem falar acerca da inconveniência de ter 5 homens usando esse mesmo procedimento e de como é difícil deixar a vergonha de lado e se adaptar. Aos poucos todos se acostumam, e por isso as regras da prisão precisam ser rígidas ou o ambiente se tornaria ainda mais inabitável do que já é. A maioria dos diálogos são feitos por meio da língua de sinais, uma língua própria e que não segue a libras que conhecemos. É essa radiografia reduzida do que é estar na prisão. Isso tendo como perspectiva a prisão humanizada, ou seja, aquela que surgiu após as preocupações com os tratados internacionais e com os chamados, entre aspas, direitos humanos. A penitenciária, ou mesmo a casa de custódia provisória, só se diferencia em si pela funcionalidade. Normalmente, a casa de custódia recebe detentos que estão em fase final de pena ou que ainda não tiveram seus crimes transitados em julgado. O detento pode iniciar sua pena ali, ir para outros presídios após condenado e cumprir a parte final de sua pena onde iniciou. A penitenciária é destinada a um abrigo que manterá o apenado por longo tempo e só serão feitas transferências de local quando, por exemplo, o detento tem que responder um crime que fez em outro estado e seria caro demais fazer seu translado a todo tempo, levando para julgamentos e demais atos. Mais recentemente, o sistema judiciário passou a usar audiência por conferência e por isso os presos não precisam ser remanejados com tanta frequência. Há os casos de detentos especiais e que oferecem risco para uma penitenciária menor e por isso são colocados em locais mais distantes e mais protegidos. E tem a chamada cadeia. Esse é o mais provisório de todos e só é usado enquanto não há nenhum despacho que determine o que fazer com a pessoa que foi surpreendida pela força policial cometendo crime. A descrição do X feita acima se refere às prisões em que a capacidade de lotação é respeitada, mas muitas delas colocariam 3 vezes mais capacidade de pessoas em uma mesma cela. Em relação à alimentação, a carne normalmente é de soja
e a comida, como um todo, supera em muito a condição das pessoas que estão abaixo da linha da pobreza no Brasil. Os agentes comem a mesma comida dos detentos, com a diferença que o agente pode se associar com outro e comprar uma carne extra, preparar pequenos banquetes se tiver grana. O apenado tem direito a uma marmita chamada de blindada e, independentemente de seu apetite, terá de se contentar com aquela quantidade. Claro está, pois, que entre eles pode haver uma cumplicidade e uma divisão. Tem mais 2 lanches ao dia e isso é tudo. O tratamento de saúde é melhor do que de qualquer cidadão que não possui um plano particular, devido ao medo de epidemias e da difusão de doenças. As vacinas sempre são prioridades para a comunidade carcerária. Eles possuem dentista à disposição, médicos e demais profissionais multidisciplinares. A pendência mais sentida no meio prisional, a pendência, estou lendo com vocês aqui com a garganta péssima, então relevem a dicção. A pendência mais sentida no meio prisional é aquela ligada à defesa das causas, já que não há advogados defensores públicos em número suficiente para atender todos aqueles que não conseguem custear um advogado particular. Os defensores públicos, com raras exceções, às vezes nem possuem tempo hábil de conversar com o cliente e são nomeados ativos. Aquele advogado intimado de última hora apenas para auxiliar o juiz para que uma audiência ocorra, já que nenhuma audiência pode ocorrer sem o direito de defesa do acusado. E por isso, ao invés de ajudar, dificulta ainda mais a já complicada vida legal do apenado. Na prática é assim, um cara cometeu um crime, ele não tem advogado para pagar, o juiz precisa fazer a audiência e aí tem advogado transitando pelo fórum. O juiz nomeia um deles, olha, você vai ser nomeado dativo para acompanhar. E o cara apenas conversa com a promotoria, conversa com o juiz, sem entrar no mérito do fato da questão. Há advogados que enrolam por anos antes de atender um cliente. E devido a isso, assim que entramos em ambiente prisional, não faltará detento tentando te convencer a levar um recado para esta ou aquela pessoa, com o fito de resolver sua situação jurídica em direção a uma progressão de pena ou, quem sabe, a própria liberdade. Pessoal, nós lemos já 43 páginas do meu romance, vou parar por aqui por enquanto. Li com vocês 3 capítulos, isso deu 1h30 lendo já na sequência aqui. O meu romance é pequenininho, ele tem 9 capítulos, menos de 100 páginas. Eu continuarei com vocês em breve. Esse capítulo agora eu falei um pouco sobre a organização física da prisão. Espero que vocês possam apreciar, deixe seus comentários, suas expectativas, suas questões. E é isso. Até o próximo capítulo.